Deus tem vitória para você, mesmo diante das adversidades. Ah, pregador, mas parece que o senhor só prega adversidade, coisa difícil, falando que a vida não é um mar de rosa. Meu irmão, Deus tem vitória para você, independentemente das circunstâncias. Ele quer te abençoar e isso ninguém muda. Só você, se não quiser. E a vitória já está preparada para ser entregue a você. A vitória tem o teu endereço. E o teu milagre tem a assinatura de Deus. A tua bênção tem as tuas digitais. Os dedos das mãos não são iguais. Cada dedo tem uma digital diferente. Aleluia. Então, a tua característica ninguém muda. A tua essência é você mesmo. O que Deus tem para você, a tua história é para você. É lógico que nós temos as fases, né? Passamos por processo. Processo de amadurecimento, processo de aprendizagem, para que nós estejamos preparados quando receber a bênção. Tem estrutura, tem estabilidade, né? Eu vou receber um carro novo da parte de Deus. Mas se eu não tiver carteira para dirigir meu carro, ele vai ficar na garagem. Então Deus não te dará um carro para ficar na garagem guardado. É mais ou menos assim. Você vai receber a vitória quando tiver carteira. Quando estiver pronto, meu irmão. E Deus entrega, você recebe. As coisas são assim. Então, o que você precisa passar na vida, ninguém vai passar por você. Absalão, filho do grande rei Davi. Absalão queria ser rei. Mas Absalão não tinha aprovação divina e nem tinha as características para ser rei. Mas ele queria ser rei e decidiu se rebelar contra o pai. Cometeu muitas atrocidades, muitas maldades contra o próprio pai. Mas Davi não era rei por acaso. Davi era rei. Primeiro foi escolhido por Deus. E foi escolhido porque ele tinha suas características próprias. Tinha capacidade, tinha conteúdo, tinha um coração. Então, por isso, ele era o rei. Então, alguém pode até querer tomar o teu lugar. Mas ninguém vai tomar a tua identidade. E a tua digital, meu irmão, a tua assinatura, é só você que assina. Podem até tentar falsificar, mas falsificações sempre são descobertas. Davi tinha um coração enorme. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele estava acima da média em matéria de amor. Apesar de ser guerreiro, apesar de empunhar a espada e ser um homem valente, Davi tinha um coração enorme. E mesmo Absalão, fazendo tudo o que fez contra o pai, quando Absalão perdeu a sua vida, Davi chorou pelo filho. Por que você está falando isso, pregador? Porque nós vemos hoje, no mundo em que vivemos, tanta falta de amor. As pessoas não amam mais ninguém. E como eu sempre digo, é uma característica do homem do fim dos tempos. O amor de muitos se esfriará. Trairão mutuamente. Hoje você não pode confiar mais em ninguém.
E naquele tempo também não podia confiar muito, porque Davi não pôde confiar em Absalão, que traiu, fez uma rebelião e queria tomar o reinado do pai. Mas mesmo o filho praticando tanta maldade contra o próprio pai, Davi o amava. E quando Davi sabe da notícia que Absalão tinha perdido a sua vida, Davi chorou profundamente, amargamente. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Então se perturbou o rei, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrera eu em teu lugar, Absalão, meu filho. Versículo 2 do capítulo 19 de 2 Samuel. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo. Naquele mesmo dia, o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do teu filho. Existem algumas vitórias que são muito tristes. Existem algumas vitórias que são vitórias que como se fossem derrotas. E Davi, quando perde o filho, ele chora amargamente. Apesar de toda a maldade que Absalão havia feito com ele, ele chora. Ele diz: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, quem dera morresse eu em teu lugar. Então, naquele dia, a vitória se tornou em tristeza, porque o povo viu que o rei estava triste e chorando por causa do seu filho. Por que você está falando isso, pregador? Estou falando isso para que você entenda que Davi era rei, mas Davi não era um homem comum. Davi era um homem que amava profundamente, além do limite. Mas Absalão era seu filho. Mas Absalão tinha se rebelado contra o rei. Mas Absalão o havia traído. Mas ele o amava. E ele chorou por Absalão. E ele disse: quem dera se eu tivesse morrido em teu lugar. Absalão queria um trono que não era dele. E não entendia Absalão que Davi era rei, porque ele havia sido escolhido por Deus. Era o ungido do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando Deus o escolheu e o chamou e ungiu, estava ele por detrás das malhadas no campo cuidando de ovelhas. Era apenas um simples jovem. Ele era o menor da casa. Era pequeno, mas foi ele o escolhido. Quando você observa, meu irmão, minha irmã, que aparências enganam. Nós não devemos ser movidos por aparência, mas precisamos estar em comunhão com Deus, conectados com o céu e olhar para as circunstâncias com os olhos da fé. E assim nós vamos viver numa dimensão diferente, andando nessa terra, mas vivendo em espírito. Aleluia. Davi era um homem diferenciado. E a idade foi chegando. Davi era um guerreiro. Havia conquistado muitos territórios para Israel. E ele sempre saía ao combate. Em uma batalha, o rei sempre ia na frente com o seu exército. E lutas eram com espadas e escudo. E Davi sempre estava lá. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16 e 17. Eis-me
Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso cuja a lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou inferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aleluia. Um dos filhos dos gigantes, um guerreiro valente, treinado com uma grande estatura e uma grande força, tentou tirar a vida de Davi, mas Davi foi socorrido por Abisai. E naquele dia os soldados de Davi, os seus valentes, os seus guerreiros fizeram um juramento: nunca mais sairá peleja conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi foi chamado de lâmpada de Israel. Israel era um povo, mas este povo tinha um líder, este povo tinha uma direção, e este líder foi chamado de a lâmpada. Para que serve uma lâmpada? A não ser para alumiar o caminho em noites escuras. Então, meu irmão, minha irmã, lideranças e autoridades são constituídas por Deus. E Davi foi escolhido, foi chamado de lâmpada. Absalão queria o lugar do pai. Absalão queria ser rei. Absalão queria a cadeira de rei. Mas Absalão não era a lâmpada. Você pode até tentar tirar do lugar. Você pode até tentar tirar a cadeira. Mas esta palavra lâmpada de Israel, ela ressoa muito forte. E ela alumia o caminho durante noites escuras, durante noites traiçoeiras. Porque Davi não era um homem comum. Ele tinha um coração gigante, um amor profundo, acima da média, fora da medida. Tanto é que ele chorou por Absalão e disse: Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Aleluia. Então você observa que o exército de Israel lutava com gigantes. Gigantes não eram soldados comuns. E no meio dos filisteus haviam vários soldados valentes, treinados, com espadas grandes, gigantes, homens gigantes. Davi pequenininho, homem comum. Mas esse exército tinha uma essência do sobrenatural, que era portador das digitais de vida, da essência de vida. Tinha assinatura de Deus. Então você observa, meu irmão, minha irmã, que para ser liderança não é para qualquer um. Não adianta querer tirar da cadeira se a lâmpada está lá no lugar dela e foi Deus que colocou. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2, 3 e 5. E o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Ele não era só um rei, ele também era profeta. Ele era direcionado pelo Espírito de Deus. Deus estava com ele. Isso importa muito. E ser chamado de lâmpada de Israel não é para qualquer um. Aleluia. Versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel: a mim me falou, haverá um justo
que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Versículo 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Aleluia. Ó, no capítulo 22, 2 Samuel, versículo 24. Porém, fui sincero perante ele e guardei-me na minha iniquidade. Então, meu irmão, minha irmã, não basta somente ser o governo, o líder, o rei, o chefe, o presidente. Esse presidente ou esse líder, ele precisa ter aprovação divina. E Davi já era avançado em idade. Absalão era jovem, queria tomar o lugar do pai. Então você observa aqui que idade não quer dizer nada. Mas a aprovação divina quer dizer tudo. Por onde quer que vá, por onde quer que andares, o Senhor estará contigo. Isso faz muita diferença. Aleluia. Então não é chegar e substituindo a liderança, não. Não é chegar e mudando, não. Tirando da cadeira aquele que Deus colocou. Ah, mas como é que o senhor fala isso com tanta propriedade, pregador? Quando o governo é aprovado por Deus, ele prospera. E aí daquele que quer tirar da cadeira, quem foi Deus que colocou? Deus tem um milagre para você e a hora é agora. Para você que acredita, para você que dá crédito à palavra do Senhor. Sente a presença de Deus aí. Deus está trabalhando neste lugar. Esta mensagem, este vídeo não chegou até você por acaso. Mas chegou até você porque Deus tem uma obra para fazer da tua história, da tua vida. Entregue ao Senhor agora, fala com Deus. Vamos orar, porque Deus já está visitando corações nesta hora. Deus já está visitando, o Espírito Santo está visitando corações aflitos, alma abatida, pessoas que estão tão destruídas por dentro, mas Deus tem vitória para você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro aí, Senhor, abençoa tua filha, o teu filho, esta pessoa, Pai, que está orando comigo agora, já padeceu tanto na vida. Senhor, esta pessoa que foi traído, que foi traída, meu Deus, que foi rejeitado, abandonado, abandonada, vai de encontro agora, Pai. Visita aí, Senhor, esta pessoa com o seu coração abatido, com o seu coração abalado, com o seu emocional, Senhor, meu Pai, em frangalhos, em nome de Jesus. A angústia, a tristeza, a opressão, a depressão, a síndrome do pânico, todo mal, te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. Você que falou para ela, para ele, que não vale mais a pena viver, é você mesmo. Você que soprou no ouvido dela, no ouvido dele, esse pensamento aí, eu te repreendo em nome de Jesus e digo, todo mal, sai para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus. Deus vai visitando, vai abençoando, Pai. Abençoa tua filha, abençoa teu filho que precisa de uma resposta. Ah, Senhor, o Senhor é Deus que liberta. O Senhor, ó Pai, é Deus que transforma. E eu intercedo agora em favor da tua filha, em favor do teu filho, meu Deus e meu Pai. Vai dando vitória, Senhor. Esta pessoa que precisa de um milagre urgente, Senhor. Esta pessoa, Pai, que precisa de uma resposta, em nome de Jesus, estende a mão para receber. Recebe aí a vitória de Deus. Recebe aí a bênção de Deus em nome de Jesus. Deus está indo lá agora e resolvendo para você este problema que está fora do seu alcance, além das tuas possibilidades. Deus está trabalhando, recebe, em nome de Jesus. Esta impossibilidade para você, para Deus, é uma questão de tempo. Deus trabalha em meio a impossibilidades, Ele é especialista em resolver problema. Recebe. Fala com Deus com fé, fala com Ele agora. Deus está trabalhando, vai trabalhando, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar também por trabalho. Você vai pegar sua carteira de trabalho, você que está desempregado, que é uma porta de emprego aberta, você que quer uma promoção também, que Deus abençoe o seu trabalho, pega aí sua carteira de trabalho, vamos orar.
Em nome de Jesus. Segura a carteira de trabalho, olha comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar o teu filho, a tua filha, Pai, que precisa de uma bênção no trabalho. Esta pessoa, Pai, que precisa de uma promoção, meu Deus, vai abençoando o teu filho, abençoando a tua filha, Pai. Que a tua filha seja valorizada, seja remunerada, Senhor, de uma forma melhor. Em nome de Jesus, vai abençoando, Pai querido, Pai amado. Abre as portas para o teu filho e para a tua filha. Receba, receba, em nome de Jesus. Ah, Pai querido. Ah, Senhor, esta pessoa que está desempregada, que precisa de uma porta de emprego aberta, Senhor, em nome de Jesus, Deus, vai preparando uma assinatura na carteira de trabalho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Recebe, 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 em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso país está abrindo novas frentes de emprego, mais de 242 mil, me parece, de novos empregos no Brasil, novas frentes de trabalho. Quando nós começamos a orar, há muito tempo atrás, foi até no governo passado, a taxa de desemprego era grandiosa, mas Deus tem ouvido a nossa oração. E muitas pessoas têm tido portas abertas, porque Deus está trabalhando. Se você quer, recebe, recebe, recebe. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, recebe aí a vitória. Recebe uma porta de emprego aberta. Recebe a tua bênção aí agora, agora, agora. Sente a presença de Deus aí agora. Oh, glória, já estou sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando. Deus está desfazendo todo laço. Deus está repreendendo todo mal. Agora todo mal vai sendo cancelado aí agora. A obra do ritual, do encantamento, do amarramento, em nome do Senhor Jesus. Todo mal seja desfeito agora, seja anulado, cancelado aí. A palavra da inveja, as palavras e os decretos de morte, de separação, de falta de emprego. Todo mal sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Recebe a vitória de Deus aí, porque Deus está trabalhando. Meu irmão, não aceita a derrota não, meu irmão. Reage. Você vai desistir ou vai lutar? Lute pelo seu milagre. Em alguns momentos você vai precisar fazer um jejum, uma consagração. Faz aí uns 3 dias de jejum, umas 2, 3 horas, se não aguenta ficar o dia inteiro. Faz meio-dia, não aguenta fazer meio-dia, faz 2, 3 horas. E aí você vai apresentar o teu problema, aquilo que você precisa para Deus. Você vai falar, Deus, eu preciso de um milagre e por esta causa eu dobro os meus joelhos. Você vai falar com Deus, vai orar. Faz uma campanha de oração de 3 dias, de 6 dias. Dobra o seu joelho, fala assim, Senhor, 3 horas da tarde eu vou estar com o meu joelho dobrado, orando por esta causa. Se não pode 3 horas da tarde, fala assim, ó, eu levanto cedo para trabalhar, levanto 5 horas, mas 4 horas todo dia eu vou estar orando por esta causa. E você vai ver o milagre acontecer. Eu fico vendo por aí pessoas falando de tanta coisa, né? Dando tanta recomendação, faça isso, faça aquilo, vai em tal lugar, assim, assim. Mas, meu irmão, se você tiver fé, meu irmão, você vai manifestar o seu milagre, ele vai acontecer. Preocupa não, tenha fé. E Deus trabalha na sua fé. Através da sua fé, Deus trabalha. Você apresenta, você fala com Deus e Deus faz o milagre.